Vou contar a história de Rafael, um homem nascido e criado em Manaus, que foi envolvido em uma série de eventos perturbadores e inexplicáveis enquanto explorava uma velha mansão abandonada, coberta pela espessa mata amazônica. Rafael era um explorador urbano amador, fascinado por lugares abandonados e pelo mistério que envolvia cada um deles. Esse fascínio surgiu desde a infância, quando ele passava horas escutando as histórias contadas por sua avó, uma senhora de voz calma e olhar distante, que adorava narrar contos sobre lugares esquecidos e amaldiçoados. Certo dia, ele ouviu falar de uma antiga propriedade nos arredores de Manaus, uma mansão que, segundo os moradores, ninguém se atrevia a visitar. Conhecida como a Casa dos Guajarás, essa imensa residência era encoberta por trepadeiras e raízes que quase a tornavam parte da floresta ao seu redor. A mansão pertencia a uma família rica que desapareceu misteriosamente há décadas, deixando tudo para trás como se houvessem abandonado o local às pressas. Móveis, objetos pessoais, utensílios, tudo ainda estava ali, envolto em poeira e decadência, como se o tempo houvesse congelado. Rafael ficou obcecado pela ideia de explorar a Casa dos Guajarás. Ele soube, através de moradores mais velhos, que ninguém sequer passava perto daquela construção à noite. Diziam que quem se aproximasse depois do pôr do sol ouviria sussurros e murmúrios vindos do interior da casa, como se os antigos moradores ainda vagassem pelos corredores. Alguns afirmavam ouvir gritos e lamentos ecoando pela floresta, gritos tão intensos que cortavam o silêncio da noite como uma lâmina. No entanto, ao menor sinal de aproximação, a mansão se tornava um túmulo de silêncio, envolvida em uma atmosfera fria e pesada. Rafael ouviu relatos de caçadores e aventureiros que passaram pelas proximidades e afirmaram ter visto vultos à janela da mansão, figuras esqueléticas e sombrias que pareciam flutuar, observando a floresta com olhos que, segundo alguns, brilhavam no escuro. Os moradores evitavam o local, mas Rafael via naquelas histórias apenas o combustível para sua curiosidade. Ele queria desmistificar o local. Queria ser aquele que, finalmente, desvendaria os mistérios da Casa dos Guajarás. E assim, numa manhã nublada e úmida, Rafael decidiu que era o momento. Preparou seu equipamento, uma lanterna de longo alcance, sua câmera para documentar tudo, um gravador de áudio e uma faca para caso precisasse cortar alguma vegetação mais densa. Ao chegar próximo da propriedade, ele sentiu uma estranha inquietação. O ar parecia mais denso, e o som dos pássaros foi gradativamente substituído por um silêncio absoluto, como se a própria floresta respeitasse aquela estrutura sombria. Quando finalmente avistou a mansão, o coração de Rafael disparou. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, e a porta principal, entreaberta, parecia convidá-lo a entrar. Ele hesitou por um momento, sentindo um arrepio percorrer sua espinha, mas respirou fundo e deu o primeiro passo em direção ao desconhecido. Rafael, intrigado, decidiu que essa seria sua próxima aventura. Preparou-se mentalmente para o que poderia encontrar e partiu ainda de madrugada, equipado com uma lanterna, uma câmera e o nervosismo que mal conseguia disfarçar. Após uma longa caminhada pela floresta densa, na qual o barulho das folhas e galhos secos ecoavam de forma quase sobrenatural, ele finalmente avistou a mansão. Ela parecia surgir como uma miragem sombria, escondida entre as árvores e envolta por uma névoa espessa e rasteira que cobria o chão, tornando o lugar ainda mais ameaçador e fantasmagórico. Rafael sentiu seu coração bater mais forte. As árvores ao redor, torcidas e antigas, pareciam formar figuras estranhas que pareciam observá-lo, como se cada galho fosse um dedo a apontá-lo para o caminho sem retorno. As janelas, quebradas e cobertas de musgo, lembravam olhos vazios que observavam silenciosamente todos que se aproximavam. Rafael sentiu um arrepio intenso percorrer sua espinha, como se algo o estivesse advertindo para não avançar. No entanto, ele ignorou o alerta, convencido de que aquilo não passava de histórias para assustar curiosos. Respirou fundo, espantando o desconforto, e se aproximou da porta principal,
uma enorme estrutura de madeira escura e maltratada pelo tempo, com ferrolhos enferrujados e marcas de arranhões. Rafael estendeu a mão e empurrou a porta, que se abriu com um rangido agudo que parecia ecoar pela mata, quase como um grito distante. Ao entrar, foi imediatamente envolvido por um cheiro forte e enjoativo. Era o cheiro úmido do mofo, mesclado com algo mais, um aroma metálico e nauseante, como sangue velho que impregnava o ar. O silêncio ali dentro era opressor, quase tangível, e cada passo seu parecia ecoar por toda a casa. Ao mirar ao redor com a lanterna, ele notou que tudo parecia parado no tempo. Os móveis antigos, cobertos por uma camada espessa de poeira e em avançado estado de decomposição, ainda estavam nos lugares de origem, como se ninguém os tivesse movido por décadas. O chão era recoberto por um carpete antigo e desbotado, com manchas escuras e irreconhecíveis, enquanto um candelabro enorme e enferrujado pendia precariamente no teto, como se tivesse sido deixado à pressa. Ao passar pelos corredores, Rafael notou marcas nas paredes, arranhões profundos que pareciam ter sido feitos por unhas, e manchas de um tom avermelhado desbotado que pareciam escorrer dos cantos das portas. Ele sentia o peso de um ambiente que exalava memórias escuras, como se cada canto contasse uma história de dor e desespero. Ao abrir uma porta para o que parecia ser a sala de estar, avistou um quadro de uma família, suas figuras obscurecidas pela poeira e pelo tempo. Os rostos, ainda que indistinguíveis, pareciam estranhamente familiares, como se o observassem de volta, e ele não pôde deixar de sentir que aqueles olhos pintados estavam impregnados de tristeza e ódio. Rafael percebeu que algo estava profundamente errado, mas sua curiosidade era maior do que o medo. Ele continuou explorando cada cômodo, sentindo-se como se estivesse violando um túmulo. Ao subir as escadas, ouvia os degraus rangendo sob seus pés, e uma brisa gélida que ele não sabia de onde vinha acariciava sua pele. Era como se a casa respirasse. Cada porta que abria revelava um cenário mais perturbador que o anterior, com brinquedos infantis abandonados em um quarto pequeno e um espelho empoeirado onde ele quase podia jurar ter visto um movimento súbito, uma sombra fugaz atrás dele. Conforme avançava pelos corredores, Rafael começou a ouvir passos leves atrás de si, como se alguém tentasse acompanhá-lo em segredo. No início, ele atribuiu o som à sua imaginação, o silêncio absoluto da casa, talvez, pregando peças em sua mente. Porém, logo percebeu que os passos imitavam os seus com precisão, pausando exatamente quando ele parava, retomando assim que ele dava o próximo passo. Cada reverberação na madeira antiga parecia aumentar o peso do ambiente, fazendo-o sentir-se menos como um visitante e mais como uma presença intrusa na mansão. Num impulso, ele se virou bruscamente, esperando flagrar algum animal que, de alguma forma, tivesse entrado na casa. Mas o corredor estava vazio. Somente a escuridão, esticando-se até desaparecer, parecia dar uma resposta silenciosa ao seu movimento. Tentando disfarçar o frio na espinha, ele ajustou a lanterna, iluminando cada canto, mas tudo o que encontrou foi o vazio opressivo, um silêncio que parecia zombar de sua inquietação. Ele se pegou segurando a respiração, tentando escutar qualquer ruído que pudesse denunciar a presença de algo ou alguém. Enquanto continuava explorando, sentia seus sentidos em alerta máximo, e cada sombra parecia distorcida, como se o observasse de longe, apenas esperando o momento certo para se revelar. Subindo as escadas que rangiam com cada passo, ele notou como a atmosfera tornava-se cada vez mais espessa, quase sufocante, como se algo invisível estivesse pressionando contra ele. Ao chegar ao andar de cima, deparou-se com uma fileira de portas, todas trancadas e marcadas pelo tempo, como se escondessem segredos que jamais deveriam ser revelados. Apenas uma porta, ao final do corredor, estava entreaberta, e dela escapava uma sombra discreta, quase como se o convidasse a entrar. Rafael hesitou, mas sua curiosidade o empurrou para frente. Quando atravessou o limiar, sentiu o ar ali dentro mais denso, pesado, como se fosse feito de chumbo. Ao dar mais um passo,
uma dor de cabeça pulsante começou a latejar em sua têmpora, aumentando em intensidade a cada instante. A sensação era estranha, quase como se algo estivesse pressionando contra sua mente, forçando-o a recuar. No quarto, envolto em sombras, ele conseguiu distinguir alguns detalhes: uma cama de ferro antigo com o colchão revirado, um espelho de borda dourada que refletia vagamente a penumbra do ambiente e uma cadeira de balanço que parecia ter sido deixada em movimento. A cada passo que ele dava dentro do quarto, a sensação de ser observado se intensificava. Ele sentiu o olhar de algo invisível fixo em suas costas, uma presença silenciosa que parecia estar aguardando pacientemente que ele cometesse um erro. No quarto, repousava uma cama antiga, com a madeira escurecida pelo tempo e o colchão coberto de poeira, formando uma fina camada que se misturava ao cheiro de mofo e decadência. Ao lado, um espelho de moldura ornamentada, de aspecto imponente, estava coberto por um pano branco e amarelado, como se alguém tivesse tentado proteger o vidro de algo, ou, talvez, proteger quem o visse. Rafael sentiu uma estranha e irresistível necessidade de remover o pano, um chamado silencioso que parecia vir de dentro do espelho, instigando sua curiosidade e invadindo sua mente com um desejo quase obsessivo. Com as mãos trêmulas, ele segurou o tecido, num gesto hesitante, puxou-o lentamente, revelando aos poucos o vidro empoeirado. A moldura trabalhada, cheia de detalhes intricados e motivos florais, contrastava de forma perturbadora com a escuridão fria que o refletia. Ele se viu no espelho, sua própria imagem pálida e com o semblante tenso. Mas, enquanto observava o próprio reflexo, um calafrio gelado subiu por sua espinha, e uma sensação opressora tomou conta de seu peito, como se algo sombrio e invisível o envolvesse. Foi então que ele percebeu que não estava sozinho. No reflexo, atrás dele, um vulto indistinto se materializou aos poucos. Era uma figura esguia e escura, quase fundida com as sombras do quarto. Seus contornos eram vagos, mas a intensidade de seu olhar parecia queimar em seu interior, mesmo sem olhos visíveis. Rafael ficou imóvel, paralisado pelo terror, sentindo cada batida de seu coração como um trovão no silêncio profundo do quarto. Seus olhos arregalados capturavam cada detalhe daquela presença espectral, que parecia encará-lo fixamente com um propósito obscuro e insondável. No impulso, Rafael se virou, esperando confrontar o que quer que fosse aquela coisa. Mas o quarto estava vazio. O ar estava parado, como se nada tivesse acontecido, e o silêncio opressor parecia ainda mais intenso, envolto numa tensão quase palpável. Ele voltou a olhar para o espelho, apenas para ver o vulto ainda lá, agora um pouco mais próximo, com uma mão esquelética, de dedos alongados e pontiagudos, estendida em sua direção, como se estivesse tentando atravessar o vidro. Decidido a sair dali, Rafael deu alguns passos em direção à porta, sentindo o peso do medo o paralisando a cada instante. Mas, antes que pudesse alcançar a maçaneta, a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor, como se um vento invisível e poderoso tivesse empurrado a madeira com toda a força. O som ecoou pelo quarto, e o impacto fez o chão tremer, lançando uma fina camada de poeira no ar. Ele avançou, desesperado, segurando a maçaneta e tentando girá-la com força, mas parecia trancada de dentro, como se algo do outro lado estivesse segurando com firmeza, resistindo a cada puxão. Enquanto tentava forçar a porta, um som baixo e perturbador invadiu o ambiente, sussurros, quase imperceptíveis no início, como se alguém estivesse bem próximo, murmurando em uma voz arrastada e rouca. Rafael congelou, ouvindo atentamente, e percebeu que a voz estava chamando seu nome, repetindo Rafael. Rafael! Num tom lento e ameaçador, como se quem quer que estivesse ali soubesse exatamente quem ele era e o que ele temia. Os sussurros, no entanto, não permaneceram suaves. Eles começaram a aumentar, ganhando intensidade e misturando-se a risadas distorcidas e gritos que pareciam vir de todos os lados. As paredes do quarto vibravam, e o som parecia reverberar por dentro de sua mente,
penetrando seus ouvidos com uma ferocidade sobrenatural. Rafael cobriu os ouvidos com as mãos, tentando abafar aquele caos, mas era inútil, o som continuava, se multiplicando, como se cada lamento e cada risada viessem de almas presas no quarto, aguardando o momento para se libertarem. Desesperado, ele gritou, pedindo para que aquilo parasse, implorando por silêncio. Mas, quanto mais ele gritava, mais os sons aumentavam, agora ensurdecedores, preenchendo cada canto do quarto com uma cacofonia infernal de dor e loucura. Ele sentia a presença ao seu redor, como se sombras invisíveis o tocassem, e cada segundo dentro daquele quarto parecia arrastá-lo para um abismo sem volta. Decidido a sair dali, Rafael deu alguns passos em direção à porta, sentindo o peso do medo o paralisando a cada instante. Mas, antes que pudesse alcançar a maçaneta, a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor, como se um vento invisível e poderoso tivesse empurrado a madeira com toda a força. O som ecoou pelo quarto, e o impacto fez o chão tremer, lançando uma fina camada de poeira no ar. Ele avançou, desesperado, segurando a maçaneta e tentando girá-la com força, mas parecia trancada de dentro, como se algo do outro lado estivesse segurando com firmeza, resistindo a cada puxão. Enquanto tentava forçar a porta, um som baixo e perturbador invadiu o ambiente, sussurros, quase imperceptíveis no início, como se alguém estivesse bem próximo, murmurando em uma voz arrastada e rouca. Rafael congelou, ouvindo atentamente, e percebeu que a voz estava chamando seu nome, repetindo Rafael. Rafael! Num tom lento e ameaçador, como se quem quer que estivesse ali soubesse exatamente quem ele era e o que ele temia. Os sussurros, no entanto, não permaneceram suaves. Eles começaram a aumentar, ganhando intensidade e misturando-se a risadas distorcidas e gritos que pareciam vir de todos os lados. As paredes do quarto vibravam, e o som parecia reverberar por dentro de sua mente, penetrando seus ouvidos com uma ferocidade sobrenatural. Rafael cobriu os ouvidos com as mãos, tentando abafar aquele caos, mas era inútil, o som continuava, se multiplicando, como se cada lamento e cada risada viessem de almas presas no quarto, aguardando o momento para se libertarem. Desesperado, ele gritou, pedindo para que aquilo parasse, implorando por silêncio. Mas, quanto mais ele gritava, mais os sons aumentavam, agora ensurdecedores, preenchendo cada canto do quarto com uma cacofonia infernal de dor e loucura. Ele sentia a presença ao seu redor, como se sombras invisíveis o tocassem, e cada segundo dentro daquele quarto parecia arrastá-lo para um abismo sem volta. Desesperado, Rafael bateu na porta com uma força descomunal, usando os ombros e os punhos até sentir a madeira ceder sob o impacto, cada batida ecoando como um grito abafado pela mansão. Com um último golpe desesperado, a porta finalmente se abriu, rangendo com um som gutural, como se a própria estrutura da casa protestasse contra sua saída. Ele disparou para o corredor, ofegante, enquanto uma presença opressiva o seguia, invisível mas palpável, pairando tão próxima que ele quase podia sentir um frio cortante roçando sua pele, como dedos gélidos arranhando sua nuca. As risadas distorcidas continuavam a persegui-lo, preenchendo o ar com uma nota de loucura, um som que parecia brotar das próprias paredes. Cada passo que dava pelos corredores estreitos era seguido por outro, cada vez mais próximo, como se algo estivesse ao seu lado, movendo-se na penumbra. Rafael não ousava olhar para os lados, concentrando-se apenas em encontrar a saída. Ao alcançar a escadaria, desceu correndo, sentindo os degraus rangerem sob seu peso, como se a casa tentasse prendê-lo, sugá-lo de volta para seu interior. Ao chegar ao final da escada, parou por um segundo, apenas para ver algo que fez seu sangue gelar. No fim do corredor, envolta em sombras e com uma aura opressiva, estava uma figura feminina. Vestia um longo vestido branco, sujo e amarelado pelo tempo, o tecido leve e esfarrapado contrastando com sua pele pálida e quase translúcida. Seu rosto, sem expressão, parecia esculpido em mármore, exceto pelos olhos,
2 poços negros e profundos que absorviam a luz ao redor, como abismos sem fundo. Ela ergueu a mão em sua direção, os dedos longos e finos estendidos, e murmurou algo em uma voz suave e arrastada, palavras que pareciam dançar no ar, incompreensíveis e hipnotizantes, puxando-o para mais perto. Rafael desviou o olhar, sentindo o pânico tomar conta de seu corpo, e correu em direção à saída, recusando-se a olhar para trás. Ele mal percebeu seus pés tocando o chão enquanto se lançava para fora, rompendo o silêncio da floresta que envolvia a mansão. Quando atravessou a porta principal, o ar denso e opressor que o cercava se dissipou, e o silêncio caiu sobre a cena como um cobertor, abafando as risadas e murmúrios que o haviam perseguido. Sentia o coração bater descompassado, cada pulsação ecoando em sua cabeça. Mesmo fora da mansão, ele sentia o peso de um olhar sobre si. Olhou ao redor, suas mãos trêmulas, e então começou a correr pela floresta, afastando-se o máximo possível daquela casa maldita. Ele corria como se sua vida dependesse disso, pulando por sobre raízes e desviando de galhos, o som de sua própria respiração se misturando ao farfalhar das folhas. Quando finalmente parou, ofegante e sem fôlego, arriscou-se a olhar para trás. A casa não era mais visível, escondida pela densidade da mata, mas um arrepio percorreu sua espinha ao perceber uma silhueta entre as árvores. A figura feminina estava lá, parada na sombra, com seus olhos negros fixos nele, observando-o em silêncio. Ela não se movia, mas Rafael teve a nítida impressão de que, de alguma forma, ela o marcava, selando sua presença em sua memória, como uma promessa sombria de que ele jamais esqueceria o que vira, e de que ela nunca estaria realmente longe. A partir daquele dia, Rafael jamais voltou a ser o mesmo. A imagem da mansão e da figura feminina assombravam sua mente a cada instante, como se ele tivesse trazido algo de volta daquele lugar esquecido. Ele tentava dormir, mas a paz do sono parecia um luxo que lhe fora tirado. No escuro de sua casa, o silêncio era rompido por sussurros fracos e risadas que pareciam ecoar por cada cômodo, como se as paredes ao redor guardassem sombras invisíveis. Os sons eram quase imperceptíveis, mas o suficiente para manter seu corpo em estado de alerta, os músculos tensos e a mente exausta, presa entre a realidade e o terror. Nas primeiras noites, ele tentou convencer a si mesmo de que tudo era fruto de sua imaginação, resquícios de uma experiência perturbadora que logo passariam. Mas, conforme os dias se arrastavam, Rafael percebeu que os sussurros e risadas se intensificavam, preenchendo o silêncio de sua casa até mesmo durante o dia. E, em algumas madrugadas, acordava com a sensação de estar sendo observado. A casa, outrora um refúgio seguro, tornava-se agora uma prisão de sombras, e ele sentia o peso de algo observando-o, uma presença paciente, esperando. Em uma dessas noites, ao abrir os olhos em meio ao escuro, ele sentiu uma sensação de pavor gelado. Seus olhos ajustaram-se à penumbra, e ele percebeu uma figura ao final do corredor. A mulher do vestido branco estava lá, imóvel, meio envolta nas sombras, com seu rosto pálido e aqueles olhos negros como a noite, sem fundo. Ela o fitava em silêncio, sem expressão, como se estivesse calculando o momento certo para se aproximar. Seu vestido parecia flutuar levemente, apesar do ar estagnado no corredor, e a escuridão ao seu redor parecia se mover junto a ela, envolvendo-a numa penumbra que a tornava ainda mais sinistra. Rafael congelou, o coração batendo tão forte que ele podia sentir as pulsações ecoarem por todo o corpo. Ele fechou os olhos, tentando bloquear aquela visão, mas ao abri-los novamente, ela ainda estava lá, mais próxima desta vez, os olhos fixos nele como poços negros que puxavam sua alma. Ele não sabia por quanto tempo ficou parado, apenas encarando-a, até que, com um piscar involuntário, a figura desapareceu, deixando apenas o eco dos sussurros que pareciam murmurar seu nome de maneira incessante. A partir daquele momento, a presença tornou-se uma constante em sua vida. Rafael a via em reflexos breves, capturada em espelhos e vidros, sempre no limite de sua visão. Quando fechava os olhos para dormir,
sentia o peso do olhar dela, como se estivesse ao lado de sua cama, observando de perto. Ele sabia, com o medo que crescia a cada dia, que aquilo não era um simples fantasma, era uma marca, uma lembrança viva de que ele havia cruzado um limite, e que aquela entidade estava agora atada a ele, esperando, sempre à espreita, como se tivesse trazido a própria escuridão para dentro de sua vida. O relógio já passava da meia-noite quando Zé Raimundo, um homem de pele curtida pelo sol, marcada por décadas de trabalho árduo e calor escaldante, caminhava com passos incertos pelas ruas desertas de Manaus. Seus cabelos grisalhos reluziam à luz pálida dos postes enferrujados, e o cheiro agridoce do álcool impregnava o ar ao seu redor, misturando-se ao aroma úmido e pesado da cidade. O céu estava encoberto, e nuvens espessas pareciam sufocar a luz das estrelas, enquanto a lua mal conseguia atravessar a camada densa de neblina que se espalhava pelo horizonte. A noite era estranhamente silenciosa. Em uma cidade tão próxima à floresta, ele estava acostumado ao constante murmúrio da natureza, aos gritos dos grilos, ao coachar profundo dos sapos e ao rumor dos galhos quebrando com os passos invisíveis de pequenos animais. No entanto, naquela madrugada, tudo estava suspenso, como se a própria selva prendesse a respiração, atenta a algum presságio obscuro. O ar abafado o envolvia como um peso invisível, tornando a respiração difícil e cada movimento um esforço. Com os sentidos embotados pelo álcool, Zé Raimundo sentia o peso familiar da embriaguez em seu corpo, mas uma inquietação incomum cortava a neblina que o álcool lhe trazia. Seus passos vacilavam, mas ele notava que o frio que corria por sua espinha não vinha da noite abafada, e sim de algo que ele não podia ver. Era como se olhos invisíveis o vigiassem, escondidos nas sombras entre as árvores, seguindo cada passo que ele dava. Ele parou, olhou ao redor e tentou se convencer de que era apenas uma sensação passageira, mas o medo parecia crescer em seu peito, como um segredo que a floresta sabia, mas não lhe contaria. Por um instante, ele teve a impressão de ouvir algo, um leve estalo, como galhos sendo esmagados sob um peso desconhecido. Ele tentou rir de si mesmo, mas o som saiu fraco, forçado. Sentia-se pequeno e vulnerável, como se a presença invisível estivesse cada vez mais próxima, uma sombra que deslizou do limite entre a cidade e a selva, onde as luzes dos postes já não alcançavam. Ele apertou o passo, mas o peso daquela presença parecia seguir seus movimentos, pulsando no ar denso ao redor, como uma entidade antiga e desconhecida que apenas esperava o momento certo para se revelar. Zé era um homem de coragem, de peito aberto e sem medo, moldado pela vida dura no coração da Amazônia. Ele já enfrentará de tudo, as tempestades torrenciais que transformavam as trilhas da selva em rios violentos, as noites intermináveis, em que o vento parecia carregar consigo sussurros da floresta e sons de criaturas que poucos tinham coragem de imaginar, quanto mais ver. Zé era conhecido entre os mais antigos de Manaus por sua bravura e resistência, o tipo de homem que não se dobrava facilmente. Porém, havia um detalhe que os poucos amigos que ele tinha conheciam bem: quando o álcool tomava conta de seu corpo e da sua mente, suas histórias ganhavam uma tonalidade escura e perigosa, revelando um lado assombrado que ele raramente deixava transparecer. Sentado no balcão de algum bar perdido, com olhar distante e voz rouca, Zé passava a contar histórias que faziam até os homens mais céticos se entreolharem com desconforto. Ele falava de espíritos antigos, de sombras que deslizavam entre as árvores e de almas perdidas que vagavam pelas margens dos rios. Jurava que, em noites de lua cheia, já tinha avistado figuras indistintas e ouvido gritos abafados que pareciam sair das profundezas da mata, como se algum lamento antigo estivesse preso naquelas terras. Mas entre todas as suas histórias, havia uma que sempre lhe causava calafrios, a lenda da Matinta Pereira. Aquela velha bruxa, ele sussurrava, com os olhos arregalados e a voz quase sumida, não é uma simples história que se conta para assustar criança. Segundo ele, Matinta Pereira era real,
Um espírito atormentador que assumia a forma de uma velha de aparência esquálida e de andar manco, e que aparecia para aqueles cuja sorte já estava selada, para aqueles que se perdiam em noites como aquela, entre o álcool e as ruas vazias. Zé contava que a Matinta era implacável com aqueles que viviam à margem, os bêbados, os errantes. Ela aparece só para quem já está marcado, para quem sente o frio da morte antes dela chegar de verdade. Ele descrevia a bruxa como um vulto envolto em trapos, com olhos que pareciam chamas apagadas, e uma voz rouca que murmurava segredos de outro mundo, secretos e ameaçadores. Era como se a selva tivesse se fundido com a escuridão dela, tornando impossível dizer onde acabava a floresta e começava aquela presença maldita. Naquela madrugada abafada, enquanto Zé Raimundo tentava se equilibrar sobre as pedras escorregadias das ruas de Manaus, seus passos vacilantes ecoavam num silêncio que parecia vivo, atento. O efeito do álcool o deixava confuso, mas algo o fez parar de repente, um assobio, fino e arrepiante, cortando o ar pesado como uma lâmina fria. Ele parou, piscando os olhos, como se quisesse acordar de um sonho ruim. Olhou ao redor, o coração batendo com força no peito, mas a rua estava deserta. O som do assobio parecia flutuar, vindo de todos os lugares, ao mesmo tempo, de lugar nenhum. Apoiando-se em uma parede próxima, Zé sentiu algo inesperado, um cheiro denso de tabaco queimado. Ele franziu a testa, achando estranho. Quem mais estaria ali, àquela hora? Ele abaixou os olhos e viu, logo à sua frente, uma guimba de cigarro ainda fumegante, liberando pequenas espirais de fumaça que subiam lentamente, desaparecendo na escuridão da noite. Seu primeiro impulso foi achar que estava imaginando coisas, mas aquele cheiro era forte, insistente, como se alguém tivesse acabado de soltar a última tragada bem ao seu lado. Ele olhou para os lados, tentando distinguir algo nas sombras, mas tudo parecia distorcido. As calçadas estavam mergulhadas numa escuridão profunda, e as sombras das árvores se estendiam pelo chão, como mãos longas e tortuosas, parecendo se mover à medida que o vento soprava as copas de leve. As silhuetas das folhas, banhadas pela luz fraca dos postes, dançavam, projetando-se no chão como figuras grotescas, contorcidas, braços esticados que quase pareciam tentar agarrá-lo, puxá-lo para algum canto oculto da cidade. Ele soltou uma risada nervosa, tentando afastar o medo que começava a subir por sua espinha, dizendo a si mesmo que era apenas coisa de sua cabeça, uma daquelas brincadeiras que o álcool fazia quando estava um pouco além do limite. Mas, ao dar mais alguns passos adiante, algo no fundo do seu ser o alertava de que aquilo não era apenas um efeito da bebida. Mas o assobio continuava, insistente, permeando o ar como um fio de ameaça fina e cortante. Ele vinha de todas as direções, preenchendo o silêncio ao redor que já começava a suar frio, apesar do calor opressivo da noite amazônica. Cada nota do assobio parecia se prolongar, arrastada, carregada de uma malícia silenciosa, como um aviso que não poderia ser ignorado. Era como se aquela melodia de pesadelo se infiltrasse direto em seus ossos, um lamento que o seguia a cada passo, transformando a rua deserta numa trilha de horror. De repente, um novo som se juntou ao assobio. Era rouco, seco, e o coração de Zé apertou ao reconhecê-lo como o som inconfundível de uma vassoura velha sendo arrastada pelo chão, raspando as pedras da calçada de forma lenta, quase ritualística. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, e ele parou por um instante, incapaz de seguir adiante, seu corpo paralisado por um medo ancestral. Sua mente lhe dizia que aquilo era impossível, que era só uma criação de sua mente embriagada, mas o coração sabia outra verdade, uma verdade sombria que o fazia tremer por dentro. Com um ímpeto de coragem, ou desespero, Zé virou em uma rua estreita e mal iluminada, esperando despistar aquela presença. As sombras pareciam ainda mais densas ali, como se a própria escuridão fosse sólida, pronta para engoli-lo. Ele acelerou o passo, os sapatos resvalando nas pedras úmidas, mas o som da vassoura continuava atrás dele, a uma distância constante, como se alguém o seguisse, paciente,
com a certeza de que ele não poderia fugir. O barulho arrastado se aproximava, e a cada segundo parecia mais próximo, mais nítido, até que ele quase podia sentir as cerdas ásperas da vassoura roçando contra o chão logo atrás dele. Desesperado, Zé começou a murmurar uma oração que sua mãe lhe ensinara quando ele era ainda uma criança. Santa Maria, Mãe de Deus! Sussurrava com a voz tremendo, as palavras quase se afogando na sua própria respiração ofegante. Ele repetia a oração como um amuleto, tentando afastar o mal que o perseguia. Mas o assobio não cessava, apenas se intensificava, misturando-se ao som da vassoura, que agora parecia tão próxima que ele quase podia sentir o vento gélido que ela trazia. De repente, Zé viu uma figura ao final da rua, imóvel como uma sombra materializada no breu da noite. Era uma mulher velha, de pele escura e enrugada, marcada pelo tempo e pelas histórias esquecidas do mundo. Seu corpo estava encurvado, como se carregasse nas costas o peso de séculos de segredos, e as roupas que usava eram rasgadas e desbotadas, pedaços de trapos escuros que se misturavam com a escuridão ao redor, tornando-a quase indistinguível do cenário sombrio. O único detalhe que a destacava eram os olhos, brilhantes, malévolos, com um brilho espectral que não parecia humano. Aqueles olhos pareciam vivos de uma maneira antinatural, como se ocultassem um poder que Zé jamais conseguiria entender, um poder capaz de arrancar-lhe a alma. Ele parou, os pés enraizados no chão pelo terror que agora dominava seu corpo. O tempo parecia se distorcer, e ele sentia como se estivesse preso entre segundos eternos. A velha mulher apenas o encarava, imóvel, mas seus olhos, aqueles olhos hipnotizantes, pareciam engoli-lo, puxando-o para dentro de uma escuridão ainda mais profunda. Era como se sua própria alma estivesse sendo puxada para dentro do olhar da bruxa, sugada para um abismo sem fim. Então, ela começou a falar. Sua voz não era apenas um som, era um eco rouco, um sussurro e um grunhido entrelaçados, como se viesse de algum lugar além da compreensão humana. Era uma voz que carregava o peso de maldições ancestrais, uma voz que parecia reverberar na própria essência da noite. Tás perdido, Zé Raimundo, sibilou ela, os lábios se abrindo para revelar dentes podres e espaçados, que reluziam à luz trêmula do poste mais próximo. Sua boca se esticou em um sorriso macabro, e sua risada, um som seco e gutural, fez o sangue desegelar. Era uma risada sem vida, vazia de qualquer humor, que parecia perfurar sua mente e provocar arrepios em cada centímetro de seu corpo. Brincaste com o desconhecido, ela continuou, sua voz baixando ainda mais, carregada de um tom acusador que parecia envolver-se em uma prisão invisível. E agora o desconhecido te encontrou. Ela deu um passo à frente, arrastando a vassoura pelo chão de pedra, o som seco aumentando com cada movimento, como se o próprio peso de seu ódio e desprezo estivesse se materializando ali. Zé tentou correr, mas seus pés pareciam afundar no chão como se raízes invisíveis o prendessem ali, imobilizando-o. Um medo paralisante apertava seu peito, cada batida do coração ecoando como um tambor de desespero. Ele puxava o ar com dificuldade, o suor escorrendo pela testa, enquanto observava, impotente, a velha avançando em sua direção. Ela caminhava lentamente, cada passo um ritual carregado de intenção, arrastando a vassoura pelo chão de pedra, produzindo um som áspero e constante que parecia desgastar a própria sanidade de Zé. O cheiro ao redor dele se intensificou, denso e nauseante. O aroma pungente de tabaco misturava-se a um odor horrível de carne podre, como se a própria morte estivesse impregnada na brisa. Ele tentou segurar o estômago, mas a náusea era intensa, como uma onda de repulsa que ameaçava engoli-lo. Com cada passo que ela dava, aquele fedor fúnebre parecia se multiplicar, saturando o ar ao ponto de ele quase poder sentir o gosto da decadência na boca. A poucos metros de distância, a velha parou, e o assobio voltou. Agora mais alto, mais penetrante, tão próximo que parecia ressoar dentro da própria cabeça de Zé. Ele levou as mãos aos ouvidos, tentando afastar o som, mas era inútil,
o assobio parecia atravessar sua pele, invadir seus pensamentos, uma melodia de outro mundo que ecoava como uma sentença inevitável. Ele queria gritar, mas o medo aprisionava sua voz, transformando seus lábios em pedra. A velha se aproximou ainda mais, tão próxima que ele podia ver as linhas profundas em seu rosto, cada ruga parecendo conter séculos de histórias sussurradas pela escuridão. Seus olhos faiscavam com uma luz sinistra, refletindo algo muito além do humano. Ela se inclinou, o cheiro insuportável fazendo Zé prender a respiração, e então sussurrou em seu ouvido, sua voz baixa e gélida, como um vento vindo do além: vou te levar para onde levo os errantes. A floresta, ela te chama. As palavras eram suaves, mas carregavam uma ameaça sombria, como se a própria selva estivesse viva, uma entidade faminta à espreita. Ela está pronta para te engolir. Com o corpo trêmulo, Zé sentiu uma onda de pânico tomar conta de si. A floresta que ele conhecia tão bem, com suas árvores colossais e seu manto de escuridão, agora parecia uma criatura viva, pronta para devorá-lo. Ele sentia o peso das sombras ao seu redor, a escuridão pulsando como se fosse um coração negro, esperando pelo momento certo para arrastá-lo para suas profundezas. Num último ato de desespero, Zé enfiou a mão no bolso trêmulo, puxando o terço que sempre carregava, um velho amuleto de contas desgastadas, e o ergueu na direção da velha. Seu braço tremia tanto que quase deixou o terço cair, mas ele apertou as contas com toda a força que ainda lhe restava, murmurando uma prece em meio a respirações ofegantes. A velha recuou, seus olhos escurecendo como duas chamas que haviam sido apagadas. Seu rosto irugado se contorceu em uma expressão de ódio puro, os lábios finos formando um sorriso sinistro, enquanto seus olhos, agora opacos, pareciam lançá-lo para as profundezas de um abismo. Isso não te salva, Zé Raimundo, ela sibilou, a voz gélida cortando o ar como um sussurro de maldição. Tu és meu. Aquelas palavras penetraram a mente dele, um eco de desespero que parecia prometer que a noite nunca acabaria, que ele nunca mais teria paz. Com os olhos fechados e o terço ainda erguido, ele continuou a murmurar, recitando cada palavra com fervor, como se tentasse exorcizar o medo que o devorava. Ele sentia o suor frio escorrendo pelas têmporas, as pernas bambas, mas sua voz ganhava força à medida que a presença dela enfraquecia. O ar parecia clarear ao seu redor, e o cheiro pútrido que antes impregnava tudo começava a se dissipar, como se uma névoa maligna estivesse recuando. Finalmente, Zé abriu os olhos, hesitante. Olhou ao redor, e a rua estava vazia, tomada por uma quietude quase sobrenatural. O assobio havia cessado, deixando um silêncio espesso, sufocante, que parecia pesar sobre seus ombros. Ele deu um passo vacilante, seus joelhos ainda trêmulos, mas o silêncio da madrugada agora era absoluto, quase opressor, como se o mundo ao seu redor estivesse esperando por algo. O único som que restava era sua respiração descompassada. Ele olhou para o terço em suas mãos, as contas agora quentes, como se tivessem absorvido parte de seu próprio medo. Sentia-se exausto, como se tivesse passado por uma luta que drenara toda a sua energia. A rua parecia diferente, mais escura, e as sombras das árvores permaneciam imóveis, mas ele não ousava baixar a guarda. Sabia que aquela batalha talvez tivesse acabado, mas a promessa fria nos olhos da velha ainda queimava em sua mente. Zé cambaleou pelas ruas até sua casa, cada passo um esforço monumental, como se o chão estivesse impregnado pelo peso daquela noite. Ao cruzar a porta, ele se jogou na velha cadeira da sala, tentando recuperar o fôlego e o sentido. O terço ainda estava em sua mão, agora úmido de suor, mas não lhe trazia mais o consolo de antes. Algo dentro dele havia mudado para sempre, como se aquela experiência tivesse plantado uma sombra profunda em seu espírito, uma marca indelével que o acompanharia até o fim. Nas noites que se seguiram, Zé tentava dormir, mas a paz lhe escapava como areia entre os dedos. Todas as madrugadas, pouco depois de cair no sono, ele acordava em sobressalto, o coração batendo forte, os olhos arregalados, e ouvia,
Ao longe, um assobio familiar, arrastado e ameaçador, que parecia vir das sombras lá fora. A cada vez que o som cortava o silêncio da madrugada, um arrepio subia por sua espinha, e ele sentia o mesmo cheiro de tabaco misturado com algo pútrido. Podia sentir que ela estava por perto, à espreita, vigiando, esperando o momento certo para terminar o que havia começado. Ele jamais contou a alguém o que realmente aconteceu naquela noite. Quando questionado sobre seu comportamento, Zé desconversava, lançava um olhar distante e se fechava em um silêncio tenso. Mas as pessoas que o conheciam bem percebiam que algo o atormentava. Seus olhos, antes vivazes, agora tinham um brilho sombrio, uma expressão perdida que parecia olhar para além do que qualquer um podia ver. Ele passou a evitar as ruas à noite, não importava o quanto bebesse ou quantas histórias contasse para tentar se distrair. Até nos dias de calor escaldante, Zé mantinha-se atento a qualquer murmúrio ou sombra que passasse. Os moradores do bairro logo notaram a mudança. Cochichavam entre si sobre o que poderia ter acontecido para mudar tanto aquele homem. Alguns diziam que ele havia sido tocado por algo do outro mundo, uma maldição antiga que o perseguia. E, enquanto o tempo passava, Zé envelhecia mais rápido que os outros. Seu rosto adquiria uma palidez doentia, os ombros ficavam curvados, e a cada assobio distante que cortava a noite, ele se encolhia, temendo que aquela fosse a última vez que ouviria o chamado antes que ela finalmente o reclamasse para si. Assim, Zé viveu até o último de seus dias, preso entre o mundo dos vivos e das sombras, sabendo que, em algum lugar, a velha bruxa ainda o esperava, com seu assobio agourento e seu cheiro de tabaco e podridão, pronta para levá-lo quando seu tempo chegasse. Em uma noite abafada, dessas em que o ar se torna tão denso que cada respiração parece um esforço sufocante, Pedro vagava pelas ruas da Manaus antiga. O suor escorria pelo rosto marcado por linhas de uma vida dura, vincos que carregavam histórias tristes e pesadas, visíveis como cicatrizes. Ao seu redor, casarões coloniais decrépitos espreitavam das sombras, suas fachadas desgastadas como sentinelas silenciosas de uma era esquecida. As ruas, com pedras irregulares, ecoavam seus passos incertos, quase inaudíveis sob o zunido dos insetos que dançavam na umidade sufocante. Pedro era um homem de meia idade, com uma trajetória entrelaçada de pequenos infortúnios e grandes arrependimentos. A cachaça aquecia seu corpo e amortecia sua mente, entorpecendo qualquer senso de direção enquanto ele vagava, de olhar perdido. Nas mãos calejadas, segurava a última garrafa comprada com os trocados que sobraram. Cada gole era uma tentativa de esquecer, de silenciar o peso das lembranças, mas o amargor da bebida parecia realçar as vozes dos seus fracassos. Passava pelo mesmo beco há semanas, mas nessa noite havia algo diferente. As sombras pareciam mais espessas, como se até a luz dos postes fosse engolida pela noite sem lua. A Manaus que Pedro conhecia era um labirinto de histórias antigas, lugares onde lendas e fantasmas dos antigos seringais ainda sussurravam aos ouvidos de quem se atrevia a ouvir. Pedro, no entanto, nunca fora homem de temer fantasmas ou crendices populares. Para ele, essas histórias eram como o som do vento, coisas que vêm e vão, sem razão para temer. Lendas? Achava-as meras invenções, frutos da imaginação dos moradores mais antigos, destinadas a manter as crianças dentro de casa. Mas havia uma quietude estranha no ar, uma calma inquietante que fazia cada ruído parecer mais alto, mais próximo. De repente, ele ouviu passos, ou seria o eco dos seus próprios. Olhou para trás, mas só encontrou o vazio, as sombras profundas e o silêncio expectante dos casarões ao redor. Sentiu o arrepio correr-lhe a espinha, um frio que nem toda a cachaça em seu sangue podia afastar. Sem querer, seus passos o conduziam para o coração daquela cidade velha, onde as lendas não eram apenas contos de fogueira. Naquela noite, Pedro perceberia que, embora ele não acreditasse nas lendas, as lendas acreditavam nele. A lua, amarelada e macabra,
pendia no céu como um olho doentio, observando silenciosamente o mundo abaixo. As nuvens pesadas a escondiam e revelavam, em uma dança lenta e inquietante, lançando sombras que se moviam furtivamente pelos becos e paredes desgastadas da Manaus antiga. O silêncio era profundo, quase palpável, e Pedro podia sentir a tensão daquele vazio ao redor. Era como se toda a cidade estivesse em suspense, como se algo estivesse, de fato, segurando a respiração, aguardando. Quando Pedro dobrou a esquina da rua, o ambiente pareceu se transformar. Um vento gélido, surgido do nada, envolveu-o, arrepiando sua pele. Pedro parou, atordoado pela súbita mudança. Olhou em volta, tentando entender de onde vinha aquele frio que o atravessava até os ossos, um contraste gritante com o calor abafado que o acompanhará durante toda a noite. Era um frio que não era só físico, mas que trazia uma sensação de presença, como se algo invisível estivesse ali, observando de perto. Ele sentiu o ar pesar, como se as sombras ao seu redor estivessem se comprimindo, encurtando o espaço, forçando-o a seguir para frente. Foi então que ele ouviu um leve som de água gotejando. As gotas caíam ritmadas, pontuando o silêncio absoluto. A mente de Pedro procurou uma explicação, mas nada fazia sentido. Não havia chuva, não havia vazamentos, e a noite estava seca como o deserto. Ainda assim, o som persistia, cada gota um estranho batimento, marcado, frio, como se viesse do próprio chão. Quando seus olhos se ergueram, ele notou algo ao longe. Uma figura solitária, envolta em uma leve névoa, como se o próprio ar ao seu redor se recusasse a tocá-la. Era uma mulher, de pele pálida como a lua, cabelos longos e negros que desciam como um véu emoldurando o rosto etéreo. Vestia-se de branco, um tecido que parecia flutuar em volta de seu corpo, desprovido de qualquer peso. A princípio, Pedro pensou que poderia ser uma jovem perdida, talvez alguém em busca de abrigo na noite. Mas conforme se aproximava, Pedro percebeu que algo estava terrivelmente errado. Os pés dela não tocavam o chão. Ela flutuava, leve como uma folha na água, deslizando sobre o solo sem jamais tocá-lo. Pedro sentiu o coração acelerar, o som dos próprios batimentos ecoando em seus ouvidos. O medo o tomou por completo, mas ele não conseguia se mover, seus pés pareciam enraizados ao chão. Sua mente gritava para correr, mas seus olhos não conseguiam se desviar daquele espectro, daquela figura de olhos vazios que o encarava, como se já o conhecesse, como se esperasse por ele. Aquela era a lenda da encantada do Rio Negro, conhecida entre os moradores da região como a Moça do Encontro das Águas. Seu nome era sussurrado com receio por pescadores e contadores de histórias, que diziam que apenas aqueles que a viam sabiam do verdadeiro peso de seu olhar. A lenda era antiga, enraizada na memória da cidade e passada de geração em geração, uma história cheia de melancolia e mistério que todos conheciam, mas poucos se atreviam a falar depois do anoitecer. Diziam que a Moça do Encontro das Águas surgia em noites silenciosas, quando o Rio Negro repousava imóvel como um espelho sombrio, refletindo o céu sem lua. Nessas noites, ela era um presságio, uma figura espreitando entre o nevoeiro que se erguia sobre o rio, atraindo os que, como ela, carregavam um coração pesado e ferido. Era nesses momentos de quietude que se podia ouvir o seu chamado, um som baixo e melodioso, como o canto do vento ao passar pelas árvores na margem do rio, um lamento que parecia vir das profundezas e que penetrava a alma de quem estivesse por perto. Contava-se que ela fora uma jovem de beleza singular, com olhos profundos e uma risada cristalina, encantada por um amor impossível. Ela amava um homem do outro lado do rio, um pescador que prometera estar com ela até o fim dos dias. Mas o destino, cruel e implacável, separou-os de maneira trágica. Na noite em que fugiriam juntos, uma tempestade devastadora varreu o rio, levando a vida dela para as profundezas do Rio Negro. A dor daquele adeus inacabado e o peso de promessas quebradas transformaram-na em algo além da morte, em uma alma que não podia descansar, condenada a vagar eternamente pelo rio. Agora,
Ela buscava entre os vivos aqueles que também carregavam a marca da perda, da tristeza e do arrependimento. Quando alguém com o coração partido caminhava nas proximidades do rio nas noites mais escuras, era dito que ela aparecia, com seus cabelos longos e roupas brancas, a flutuar sobre as águas, atraindo-os com um olhar que misturava dor e serenidade. Seu propósito, contavam as histórias, era compartilhar a própria tristeza com aqueles que se aproximavam, como se pudesse aliviar o próprio fardo ao absorver um pouco da dor alheia. E para aqueles que a encontravam, não havia escapatória. A moça do encontro das águas os envolvia em um silêncio profundo, seu olhar os penetrava como um mergulho em águas frias, e quando desaparecia, deixava-os com uma sensação amarga e irremediável de saudade, como se parte de suas almas tivesse sido levada com ela para as profundezas. Pedro tentou recuar, seus passos desajeitados ecoando no silêncio assustador da noite, mas, antes que pudesse dar meia volta, a encantada abriu os olhos. O brilho que emanava deles não era como o olhar de um ser vivo, era algo além do humano, um reflexo da tristeza ancestral que ela carregava, um fardo de eras de dor e desespero. Aqueles olhos escuros eram poços profundos e vazios, repletos de uma tristeza que transcendia a compreensão. Pedro sentiu seu corpo congelar, incapaz de desviar o olhar, como se estivesse hipnotizado por aquele rosto espectral que o observava com uma melancolia quase palpável. Ela ergueu a mão lentamente em sua direção, uma mão fina, quase translúcida, que parecia flutuar no ar como a neblina sobre o rio nas noites de lenda. Seu gesto era delicado, mas o peso da presença dela era esmagador. Ao mover a mão, um som preencheu o ar ao redor, algo que Pedro nunca havia escutado, uma espécie de lamento, uma canção sombria e fria, que parecia brotar das profundezas de algum lugar esquecido, ecoando entre os casarões como um sussurro que só ele podia ouvir. A melodia era triste, carregada de uma dor profunda, tão densa que ele podia quase senti-la penetrando sua pele, invadindo seus ossos. Nesse instante, Pedro sentiu um frio avassalador espalhar-se pelo seu corpo, cada gota de sangue em suas veias parecia congelar. Era como se a encantada estivesse puxando dele não apenas o calor, mas algo mais profundo, sua força, sua essência. Sentiu-se esgotado, sua energia vital drenada. Uma sensação de peso insuportável o tomou, como se uma mão invisível pressionasse seu peito, esmagando-o por dentro. Todos os seus pecados, suas falhas, os momentos de arrependimento que ele passará anos tentando enterrar, agora pareciam tomar forma ao seu redor, materializando-se como sombras pesadas que se penduravam em seus ombros. Sua respiração tornou-se curta e irregular. Cada inspiração parecia uma luta contra o próprio ar que o envolvia. Ele sentia o peso de cada decisão errada, cada palavra amarga, cada traição que cometera. Cada lembrança amarga ressurgia, tomando forma em sua mente com uma intensidade devastadora. Era como se ela, a encantada, estivesse puxando seus piores momentos à tona, forçando-o a confrontar a própria escuridão que tanto tentará ignorar. Pedro caiu de joelhos, o rosto pálido e os olhos marejados de uma dor inominável. Sabia que estava diante de algo muito além de qualquer história que ouvirá. A encantada continuava a olhá-lo, imóvel, a mão ainda estendida, como se aguardasse algo dele. E Pedro sentiu-se quebrado, despido de todas as máscaras e defesas, completamente à mercê daquela entidade que lhe arrancava a alma, fragmento por fragmento. Preso naquela posição, Pedro sentia como se uma força invisível o mantivesse estático, seus músculos rígidos como pedra. O frio se intensificava, uma sensação gelada que começava na ponta dos dedos e subia lentamente por seus braços, alcançando o peito e apertando o coração em uma garra gélida. Ele percebia que seu coração pulsava cada vez mais devagar, como se aquele toque espectral drenasse não apenas sua energia, mas a própria vitalidade que o mantinha de pé. O mundo ao redor parecia desvanecer, restando apenas a presença fantasmagórica da encantada, que o envolvia em uma sombra de tristeza insondável. Foi então que ouviu sua voz. Não era uma voz qualquer, era distante, profunda e melancólica,
com um tom que parecia se arrastar através dos anos e ecoar de algum lugar longínquo e escuro. Suas palavras, indistintas e murmuradas, eram quase impossíveis de compreender, mas traziam consigo um sentimento de luto tão intenso que era como se ele pudesse sentir a dor que ela carregava. Cada palavra era um sussurro que vibrava no ar, penetrando fundo em sua mente e deixando um rastro de vazio. Pedro tentava decifrar aquelas frases, mas o significado lhe escapava como neblina, deixando apenas um vácuo ainda maior dentro de si. Ele sentiu seu corpo estremecer, cada célula tomada por um desespero que não podia controlar. Era como se aquela figura etérea estivesse sugando sua coragem, sua vontade, deixando-o vulnerável, exposto, à mercê de seu lamento sombrio. Dos olhos pálidos da encantada escorriam lágrimas, mas não eram lágrimas comuns. Eram densas, negras como a própria noite, e deslizavam lentamente por seu rosto, deixando um rastro escuro que parecia borrar ainda mais sua imagem, tornando-a um espectro deformado pelo sofrimento. Essas lágrimas caíam como gotas de tinta, uma substância fria e perturbadora que Pedro podia sentir como se fosse sua própria dor, pesada e sufocante. Pedro queria gritar, queria correr, mas cada tentativa de movimento era abafada por um peso invisível que parecia apertá-lo por todos os lados. Seus pulmões lutavam para puxar o ar, mas o peso da tristeza dela era esmagador, uma força sombria que parecia se impregnar em sua pele, penetrando-o. O desejo de escapar crescia dentro dele, uma urgência que se tornava desespero, mas ele estava aprisionado, preso pela melancolia esmagadora que emanava daquela mulher espectral. Cada segundo ao lado dela era uma eternidade de dor, e ele sabia, no fundo, que estava diante de algo impossível de vencer, de escapar ou de esquecer. E a voz dela continuava, o lamento se intensificava, e as lágrimas negras continuavam a fluir, como se cada gota carregasse consigo fragmentos da própria alma de Pedro, um pedaço de sua humanidade que ela levava para as profundezas do Rio Negro. A encantada flutuava em sua direção, seus movimentos eram lentos e fluidos, como se o próprio ar ao redor dela ondulasse sob seu comando. Pedro sentia cada passo dela como um impacto em seu peito, e a proximidade dela intensificava uma sensação sufocante, um afogamento silencioso em um mar invisível de emoções. Era como se a presença da encantada dissolvesse as barreiras que ele passará a vida erguendo dentro de si, libertando cada tristeza, cada arrependimento que ele enterrara ao longo dos anos. Os sentimentos reprimidos afloravam, avassaladores, como uma enxurrada que inundava sua mente. As lembranças o atingiram com uma força brutal. Ele viu o rosto de um amor perdido, uma paixão que abandonara por orgulho ou covardia. Sentiu o arrependimento de oportunidades que ele deixará escapar, portas que se fecharam para nunca mais abrir. As memórias de amigos que traíra, das palavras amargas que dissera sem pensar, de promessas que quebrara sem remorso, todas essas sombras retornaram, dançando diante de seus olhos com uma clareza cruel. E, embora fossem lembranças, pareciam tão reais quanto a figura que pairava diante dele, como se ele pudesse tocá-las, ou pior, como se elas o estivessem tocando, cravando-se fundo em sua alma. A encantada estava tão próxima agora que ele podia ver cada detalhe de seu rosto. A pele pálida, quase translúcida, revelava algo de etéreo e perturbador, uma beleza trágica. Seus olhos o fitavam com uma intensidade que ele não conseguia suportar, mas também não conseguia desviar. Era um olhar que transbordava dor e compreensão, como se ela enxergasse cada fragmento de seu ser, conhecendo as verdades que ele nunca admitira, as fraquezas que o atormentavam. Havia algo de maternal e punitivo naquele olhar, como se ela fosse um reflexo da própria consciência de Pedro, amplificando sua culpa até ele não suportar mais. Foi então que a voz dela se ergueu novamente, um sussurro que cortava o silêncio e penetrava seus pensamentos. Desta vez, as palavras eram claras, aveludadas e sombrias, reverberando dentro de sua mente. Seu peso é meu agora, e meu peso é o seu. As palavras dela ecoaram como um julgamento final.
Pedro sentiu uma pressão esmagadora sobre seu peito, como se algo invisível estivesse sendo transferido entre eles, uma troca inevitável. Ele percebeu que não estava apenas compartilhando suas próprias dores, estava recebendo as dela. Uma dor antiga, profunda e inextinguível, um sofrimento que ia além de qualquer arrependimento humano. Era o peso de uma alma condenada, uma tristeza imortal que o fazia sentir-se pequeno e vulnerável, como se a própria eternidade o pressionasse. O frio se intensificou até se tornar insuportável, um gelo que ele podia sentir nas profundezas de seus ossos. E, nesse momento, ele soube que jamais seria o mesmo. Quando as mãos dela, finas e gélidas como a própria morte, finalmente tocaram o rosto de Pedro, um arrepio cortante percorreu sua espinha. O toque não era apenas frio, era o frio do vazio, da escuridão absoluta, um gelo que parecia roubar a vida de tudo que tocava. Ele fechou os olhos por instinto, mas, ao fazê-lo, a realidade ao seu redor se dissolveu, e ele se viu, de repente, submerso no Rio Negro. As águas densas e escuras o envolviam como um véu pesado, arrastando-o para baixo. Sentia a pressão ao seu redor aumentar, o peso das águas profundas esmagando seu peito, tornando cada respiração uma agonia impossível. Enquanto afundava, os sons do mundo exterior se apagaram, restando apenas o gotejar das águas e um silêncio sufocante, interrompido apenas pelo bater acelerado de seu coração. Mas então, algo mudou. A pulsação em seus ouvidos foi substituída por um som distante e melancólico, uma melodia que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Era a voz dela, ecoando entre as profundezas, carregada de uma tristeza avassaladora, uma canção triste que se mesclava ao murmúrio das águas, como um lamento vindo do fundo da própria terra. Pedro abriu os olhos, mas tudo o que enxergava era escuridão. Tentou mover os braços, nadar de volta à superfície, mas seus músculos estavam pesados, paralisados pelo terror e pela força que o puxava para baixo. Ele percebeu que estava preso não apenas no rio, mas em algo muito mais profundo, uma teia de arrependimentos e mágoas que se enroscava ao redor de seu corpo, segurando-o com garras invisíveis. Quanto mais tentava lutar, mais as sombras das lembranças o apertavam, até ele sentir que estava sendo sufocado por uma carga que não podia suportar. A melodia dela se intensificou, uma canção suave e terrivelmente triste, com notas que pareciam cortar a água como lâminas de gelo, cada verso um fragmento da dor imortal que ela carregava. Ele ouviu o sussurro de promessas quebradas, de adeuses jamais ditos, e sentiu um vazio tomar conta de seu peito. Era como se a canção estivesse contando sua história, mostrando-lhe o abismo onde todas as esperanças e sonhos se afogavam. E, ao mesmo tempo, a voz dela parecia se misturar aos murmúrios das águas, envolvendo-o em uma sinfonia de desespero e arrependimento. Na manhã seguinte, Pedro foi encontrado deitado na calçada fria, no exato lugar onde a encantada havia surgido na noite anterior. Seu corpo estava rígido, encolhido como se tivesse tentado se proteger de um frio que ninguém mais sentia. Seus olhos estavam abertos e fixos, sem brilho algum, refletindo o vazio de quem havia enfrentado algo muito além da compreensão humana. Era uma expressão petrificada de puro terror e resignação, como se, nos últimos instantes de sua vida, Pedro tivesse vislumbrado seu próprio fim e entendido a inevitabilidade de seu destino trágico. O silêncio ao redor de seu corpo parecia mais denso, carregado de um peso estranho que os poucos curiosos que ousaram se aproximar logo sentiam. Os primeiros a vê-lo recuaram instintivamente, tocados por uma sensação inexplicável de inquietação. Não demorou para que os moradores antigos se reunissem, lançando olhares preocupados e trocando murmúrios discretos. Eram os mais velhos, aqueles que conheciam as histórias antigas da cidade e que ainda se lembravam de noites em que o Rio Negro parecia sussurrar segredos aos ventos. Eles observavam o corpo de Pedro com uma mistura de pena e respeito, pois sabiam, de alguma forma, que ele havia sido escolhido. A encantada do Rio Negro, a moça do encontro das águas, ainda rondava aquelas margens, uma presença constante,
levando consigo os desafortunados que carregavam mágoas e arrependimentos pesados demais para serem suportados. Um senhor de idade, com o rosto marcado pelo tempo, cruzou-se discretamente ao ver o corpo, sussurrando uma prece em respeito ao que Pedro havia enfrentado. E assim, a história dele se tornaria mais uma entre as lendas sussurradas pelos habitantes de Manaus. A história de Pedro, o homem que viu a encantada e sucumbiu ao próprio fardo, seria contada em tom baixo nas rodas de conversa, mencionada nas noites em que o rio parecia inquieto. Diziam que ele não fora o primeiro, e certamente não seria o último. A encantada continuava seu vigia silencioso, procurando aqueles cujos corações eram pesados demais para flutuar, atraindo-os com seu lamento sombrio para um encontro sem retorno, nas profundezas escuras e gélidas do Rio Negro.